Olá, galerinha, tudo bom? Hoje mais um dia, né? Mais uma semana que nós estamos aqui na luta. Hoje é 5 de outubro, né? Tá chegando o Dia das Crianças, na próxima segunda-feira. E hoje a gente vai fazer um resgate da aula anterior, de segunda-feira. A gente estava falando sobre sílaba tônica. E aí ficou alguns alunos que me mandou no privado que estava com dúvida. Então, a gente vai fazer uma nova revisão sobre sílaba tônica. Então, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. Na palavra amizade, como é que eu faço para identificar qual é a sílaba tônica da palavra amizade? Então, você vai pronunciar a palavra amizade como se estivesse cantando. E aí você vai perceber uma vibração maior, talvez a sua língua toque no céu da boca, ou na hora que você pronunciar a palavra, você vai perceber o som. Amizade. Então, o Z com A, você viu que pronunciou mais intensamente, foi mais prolongado. Verão. Verão. Então, a sílaba tônica da palavra verão é o rão. Música. Então, você vê que na palavra música, o M com U acentuado, ele faz um prolongamento. Música. Geladeira. Então, o dei da palavra geladeira é a sílaba tônica. Próprio. Então, a partir dessa técnica, dessa regra, você consegue identificar a sílaba tônica da palavra. Se você não conseguir identificar pela vibração que a sua língua toca no seu céu da boca, você pode pronunciar essa palavra cantando. E aí você vai perceber a sílaba tônica da palavra. E aqui é retomando aqui esse texto que a gente fizemos na segunda-feira. Era para pintar a sílaba tônica do texto, mas aí é muito difícil, vocês teriam que imprimir essa atividade ou copiar. Então, eu estou colocando ela aqui novamente, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai retirar as palavras que contêm sílaba tônica e vamos pintar aquelas que têm sílaba tônica. Pintar somente a sílaba tônica. Aqui não deu para pintar, fazer um belo colorido, certo? Mas eu coloquei em caixa alta a sílaba tônica. Na palavra fita, eu coloquei o fi maiúsculo. Fita. Espertas. Então, assim, você vai pronunciar todas essas palavras calmamente, que é para vocês perceberem qual é a sílaba tônica destas palavras, certo? Mas nós ainda vamos fazer ainda duas atividades com sílaba tônica. E ao terminar essas duas atividades, vocês vão ficar craque em descobrir a sílaba tônica das palavras. Porque junto com a sílaba tônica, a gente vai falar sobre um outro conteúdo. O que conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aí vocês lembram também que é de acordo também com as palavras e as sílabas, nós temos a divisão silábica, se é monossílaba, se é dissílaba, se é trissílaba, se é polissílaba. Então, aqui nas sílabas tônicas, nós vamos ficar quanto à tonicidade. Então, oxítona. O que são oxítonos? São as palavras quando a última sílaba da mesma é a sílaba tônica. E aí eu coloquei aqui dois exemplos. Ali. Então, você vê que ali você gesticula a sua boca mais profundamente
mais intensamente. Ali, arroz. Então, assim, quando você faz essa técnica, você percebe que a palavra arroz, você tem mais vibração, mais tom. Arroz. Então, não tem como você falar dessa forma, se você usar essa técnica, e não identificar. E as paroxítonas, quais são? São as palavras quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Acordo. Então, você viu que é o co. E na palavra açúcar. Então, você viu que o açúcar você demorou mais para pronunciar. E as proparoxítonas. Então, as palavras proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Ângulo, antídoto. E aqui uma dica muito, muito importante. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, uma dica aqui muito importante para vocês não errar na atividade é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, só revisando o que a gente viu hoje. Nós vimos um pouquinho sobre sílaba tônica, certo? Nós vimos também que, de acordo com a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E não esqueça, as palavras proparoxítona só tem algumas regras que não são acentuadas, mas não vou, nesse momento, falar para vocês. Então, a maioria das... só tem algumas regrinhas. Das sílabas proparoxítonas, elas são acentuadas. E agora eu vou colocar lá no grupo a atividade de classe e o meu tchauzinho para vocês. Tá ok? Então, assim, vamos começar.